Consegui. Alô. Boa noite, meninas TDAHzinhas e meus TDAHzinhos. Como é que vocês estão? Em casa? Isoladas socialmente? Tá tudo bem? Como é que vocês estão se comportando nesse isolamento? Então, me enrolei um pouquinho aqui no início por causa do meu porta-celular, que não estava querendo fixar aqui na minha base. Oi, Patrícia, tudo bem? Ana já chegou, Rita, sejam bem-vindas, meninas, vamos entrando. E hoje nós vamos fazer uma live muito interessante com uma convidada super especial, que é a Ana Carla. Ela já está aqui com a gente, onde nós vamos falar sobre exercícios físicos, sobre organização. Na realidade, é todo um pacote de vida saudável. E eu quis pegar a questão do exercício físico, porque nós estamos vivendo uma situação atípica, onde ela pode se perdurar por mais de 15 dias e nós precisamos nos exercitar de alguma maneira. Nós não podemos realmente ficar sedentárias nessa situação, paradas, inertes, só comendo, só assistindo Netflix e todas as séries possíveis e impossíveis que as TVs nos oferecem. Então, quem aqui está curiosa para saber o que a organização tem a ver com exercícios físicos? Levante a mãozinha. Quem é que está curiosa para saber sobre isso? Enquanto isso, eu vou me ajeitando aqui. Lupe trouxe, Laranjeira, Luísa, Rita. Agora que eu comecei a natação. Então, Rita, você vai adorar a live de hoje, porque é exatamente isso. Nós estamos numa situação atípica que a gente não pode sair só se você tiver uma piscina dentro de casa. Então, realmente vai ser bom para todo mundo. Oi, Gui. Oi, Luísa. Então, eu posso dizer, né, o que eu acabei de falar, o que a organização tem a ver com exercícios físicos? Eu posso dizer que, da minha parte, tem tudo a ver. Então, antes de eu trazer a nossa convidada especial, que é a Ana Carla Grossi, que é uma personal trainer, proprietária, junto com o marido Guilherme Sarris, da Focus Training. Depois vocês vão entrar nesse perfil para vocês verem dicas maravilhosas de exercícios. Eu quero contar umas historinhas para contextualizar exatamente essa correlação que eu estou fazendo. Organização versus exercícios físicos, ter uma vida saudável, perder peso, tudo que engloba realmente exercícios, tudo que engloba realmente ter uma vida saudável. Então, as histórias são reais, eu apenas mudei o nome, tá bom? Então, a Lúcia chegou correndo 20 minutos atrasada para o treino com a sua personal trainer, extremamente arrependida. E quando ela estava pronta para sair de casa, com tempo suficiente para ela chegar rapidamente à academia, ela percebeu que o seu par de tênis não estava na mochila. E depois de procurar desesperadamente aonde que ela encontrou o par de tênis estava dentro do carro dela. E ela não tinha a mínima ideia que estava lá. Lógico que o resultado foi chegar 20 minutos atrasada no treino dela. E era uma situação recorrente. Sempre tinha uma situação em que a desorganização dela implicava num resultado não muito benéfico para ela. E que ela acabava ficando realmente muito frustrada com essas situações. Outra situação que eu vou narrar é o seguinte. A Flávia, ela tinha como objetivo adotar café da manhã saudável em casa antes de sair para o escritório, todas as manhãs. Era o desejo dela, era uma meta que ela tinha realmente de tomar café da manhã saudável todo dia em casa. Aí, numa conversa com essa minha cliente, eu pedi para a Flávia me dizer como é que tinha sido a semana dela, né? Foi uma meta que ela tinha estipulado exatamente para ela ter esse hábito saudável antes de ir para o escritório tomar café. E ela falou assim:
primeiro dia foi bom. Eu tomei café da manhã em casa, mas acabei atrasada para a minha reunião da manhã, né? E o que aconteceu? Por quê? Ela teve que ficar acordada até tarde, naquela noite, para concluir um projeto, o que levou ela a pressionar o botão de soneca assim que ele despertou, gritou na manhã várias vezes. E o que aconteceu? Flávia não acordou. Flávia não conseguiu despertar no horário que ela gostaria de acordar, que faria com que ela tomasse o café da manhã saudável que ela tanto queria antes de ir para o escritório. Isso, claro, redunda em malefícios para a pessoa, porque uma mente com TDAH, essas constantes tentativas fracassadas de se organizar, acabam fazendo com que a pessoa desista. Ela acaba vestindo realmente, incorporando o pensamento de que ela não é capaz de adotar uma vida organizada, as tentativas delas fracassadas, realmente ela está fadada a isso, a ser uma pessoa eternamente desorganizada e não vai conseguir atingir esse sonho tão idealizado de viver uma vida saudável, organizada, com tudo que ela quer. E trabalhando com clientes desorganizadas cronicamente, dentre essas com TDAH, eu percebi muitas vezes uma forte correlação entre desorganização e dificuldade em manter um plano de vida saudável. Onde geralmente, o que eu percebo em comum das minhas clientes? Elas têm como meta perder peso, ou adotar algum tipo de exercício, né? Ter realmente uma vida saudável. Quando a gente fala em vida saudável, engloba isso, não é? São mudanças de hábitos, de você ter uma alimentação saudável, você praticar com regularidade, seja lá qual for o tipo de exercício físico, mas você realmente incorporar isso no seu dia a dia. E o inverso também. Então, quanto mais organizadas as minhas clientes se tornam, mais aptas elas estão para alcançar os seus objetivos de viver uma vida saudável. Então, se exercitar, perder peso, tudo isso requer motivação, determinação, força de vontade, além de mudanças nos hábitos de comer, de praticar uma atividade física, de dormir cedo e controlar o estresse. É todo um combo. Quando a gente fala vida saudável, quando a gente fala quero perder peso, quero ter uma alimentação mais realmente saudável, que eu coma coisas boas, que eu tenha uma atividade física regular, tudo isso envolve mudanças de hábitos. E mudanças de hábitos envolvem organização. Então, mas o que raramente ouvimos o que é o quanto é importante ser organizada. É extraordinariamente difícil preparar uma comida saudável e ir à academia se você não tiver uma agenda organizada para se adequar a tudo isso. Para os desorganizados crônicos, criar um estilo de vida mais organizado pode ser apenas o melhor primeiro passo em direção às mudanças de hábitos em todas as áreas que eu acabei de falar. E se você está se identificando, vocês, minhas TDAHzinhas queridas e os meus TDAHzinhos, que eu não vi se tem TDAHzinho, se vocês se identificam com o que eu estou falando e começaram a pensar nas diversas áreas da vida de vocês que estão desorganizadas, claro que é bem provável que você se sinta sobrecarregada e desanimada. Mas eu não quero que você entre em pânico, pelo amor de Deus. Isso aqui, lógico que eu não vou falar tudo aqui hoje para vocês, porque nós não vamos ter tempo suficiente, mas eu quero que você saiba que ao efetuar uma pequena mudança, geralmente isso terá um efeito cruzado em outras áreas da vida de vocês. E quando você passar a despender um pouco de tempo se organizando,
antes de iniciar uma jornada rumo a uma vida saudável, você descobrirá que isso acontecerá mais facilmente. Então eu quero convidar agora, gente. Olá. Oi, Ana, boa noite, querida. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Muito prazer ter você aqui com as nossas TDAHzinhas, que elas serão suas também em breve, se Deus quiser. E muito obrigada, Ana, por participar. Eu que agradeço, Cíntia. Você sabe que eu fico muito feliz em poder ter essa troca, já que nós estreitamos os nossos laços. Quem não sabe, e no lógico vocês não têm como saber, nós somos vizinhas do mesmo prédio. Então, esse isolamento social nos aproximou, graças a Deus. Com então, certeza. essa troca que nós teremos vai ser muito rica. Eu quero que vocês aproveitem bastante, gente, porque vocês vão extrair grandes coisas daqui da experiência da Ana. Então, Ana, eu quero que você me fale um pouco da sua história, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cíntia, de novo pela oportunidade. Então, me chamo Ana Carla, tenho 42 anos. Adoro atividade física, sou professora de educação física, sou apaixonada pelo que eu faço. Tenho 2 filhas, meu marido personal trainer também. E eu, né, sempre lutei muito, né, com a questão da disciplina, né? Eu tenho uma profissão que me exige ser disciplinada, mas eu tenho, né, um mecanismo que me puxa ao contrário. Mas eu consegui, né, detectar gatilhos, criar um mecanismo que me fizesse passar por isso e, assim, ter uma disciplina, uma organização que é fundamental, né? E, assim, conseguir fazer não só atividade física, mas muita coisa na minha vida, né? Então, desde em casa, na minha academia, com os meus alunos, quem me conhece sabe que tudo meu é muito organizado, disciplinado, tem hora. Eu adoro a minha rotina, preciso dela para que as coisas andem, entendeu? E tem dado certo. Tem dado certo. Então, gente, só fazendo um adendo aqui, durante as nossas conversas, que nós acabamos nos aproximando, por que eu trouxe a Ana Carla também aqui para vocês? Porque nessas conversas, tanto com ela quanto com o Guilherme, que está aqui presente nessa live, ela se identificou muito com as características do TDAH. E é interessante exatamente porque, como uma pessoa com TDAH se torna uma professora de educação física, tem uma academia junto com o marido e consegue ter disciplina, consegue ter motivação para se exercitar. Então, é exatamente que eu quero que vocês comecem a mudar o padrão mental de vocês, minhas TDAHzinhas e os meus TDAHzinhos, que é possível, sim. Driblar os sintomas do TDAH é difícil? É difícil. Uma vez que você conheça, uma vez que você se conscientize dos sintomas e como esses sintomas impactam a sua vida, você vai criar, sim, estratégias para driblar. Então, é exatamente isso. A Ana Carla é uma pessoa saudável, pratica diariamente exercícios físicos, é personal trainer e ela já percebeu essa correlação entre ser organizada e vida saudável. E eu quero que a Ana fale exatamente sobre isso. Como é que foi ela criar essa rotina organizada para ela fazer o que ela precisa fazer? Conta para mim, Ana. Então, gente, tudo começou com uma mudança de pensamento, uma mudança de hábito, né? Aquela sensação de fracasso que eu não queria mais ter, né? De você querer fazer uma coisa e aí ser atropelada e me achar derrotada, achar que eu não tinha condições de fazer. E eu comecei a fazer, com muito esforço, um movimento contrário, né? Uma coisa que eu falo para mim quase que diariamente hoje, mas lá atrás era diariamente. Pequenas metas vão me levar a grandes resultados. Então, o que eu comecei a fazer? Pouquinho hoje, pouquinho amanhã,
e aí foi crescendo. Então, para que eu consiga ter um dia produtivo amanhã, vamos lá. Eu já começo a organizar aqui dentro hoje, para que amanhã funcione. Então, amanhã eu quero acordar tal hora. Então, para que eu acorde tal hora, eu tenho que botar meu despertador tanto tempo antes, porque eu já conheço o meu movimento de estar pronta. Se eu quero comer alguma coisa, já tem que estar comprado hoje, ou preparado hoje, né? Para que amanhã, para que eu não me atropele. Porque, para mim, como funciona? Se eu me atropelar, eu não consigo ir lá para frente. Avançar. Exatamente. E eu começo, como é que, para mim, funciona? Acordar, me preparar, fazer minha atividade física quando eu posso, quando eu não tenho uma aula, mas sempre que eu posso, eu priorizo a atividade física de manhã, porque com ela eu funciono melhor, né? A gente libera a dopamina, que é importantíssimo, né? No nosso caso. O meu cérebro já está engatilhado e aí o meu dia vai que vai. E logo depois da atividade física é o seguinte: vou tomar banho, vou trocar de roupa, vou ter que dar aula, tal hora é almoçar. Então, assim, eu vou criando metas ao longo do dia para que eu tenha um dia organizado. Eu parei de criar metas assim. Vou ter de hoje até daqui a 40 dias eu vou fazer isso. Não, é um dia de cada vez. Porque Exatamente. toda vez que eu tentava grandes passos, não vou ficar 20 dias fazendo a mesma coisa, eu não conseguia. Então, era um pouquinho de cada vez. E com isso eu ia ter ganhos, eu ia tendo ganhos. E aí eu me sentia bem, via o bem-estar. Então, se eu conseguir um pouquinho, amanhã eu vou conseguir um pouco mais. E aí é uma bola de neve, né? Você melhora a sua autoestima, você vê uma força dentro de você. E aí você tá vendo que aquele padrão, aquele pensamento que mudou, aquele movimento que foi feito diferente, começa a dar bons resultados. Diferente daqueles que eu já conhecia, que não me traziam boas sensações. E aí, repetindo isso diariamente. E só para a gente acrescentar aqui, que tem muito a ver exatamente com a questão da percepção quando a pessoa tem o TDAH. Com certeza, isso deve ter acontecido com você. Cada pessoa tem um ritmo biológico. Tem pessoas que são mais produtivas. Alguém botou aqui de manhã, eu sou lento. A gente tem que respeitar. É o Daniel. Oi, Daniel, seja bem-vindo. Tem pessoas que são mais produtivas de manhã, sim. Tem pessoas que são mais produtivas à tarde, são mais vespertinas, e tem pessoas que são mais produtivas à noite. Lógico que a gente falando sobre exercício, você também descobriu o melhor horário para praticar. Exatamente. Para você, eu não tenho. Eu, lógico, como especialista em TDAH, eu digo que uma mente com TDAH, ela não deve trabalhar, se exercitar arduamente à noite, porque isso implica dela ficar acelerada. Ela precisa sim desacelerar à noite para poder realmente ter um sono tranquilo e ser produtiva no dia seguinte. Você percebeu essa questão para você especificamente? Qual é o melhor horário que você sente que você está realmente pronta para se exercitar? Então, Cíntia, para mim o que funciona é pela manhã. Entendeu? O meu dia é outro quando eu começo com atividade física. E quando eu começo, não só com atividade física, quando eu começo já organizada, porque eu também não posso acordar atropelada. Né? Eu já entendi que para eu estar, você me conhece, sabe que às vezes eu saio para correr 5h30 da manhã, para isso eu tô acordada às 4h30. Mas eu tenho todo um esquema para que o dia funcione bem, não só a atividade física. Então, de manhã, de fato, é o melhor para mim. Como eu falei, o meu cérebro, ele engata, né? E eu consigo fazer as atividades que eu tenho durante o dia. Consigo fazer melhor. É um processo em cadeia, né, Ana? Uma vez que você já se percebeu que para você funcionar ao longo do seu dia, que a sua jornada é longa, a gente não se esqueça que a Ana, além de ser casada, tem uma academia, tem as clientes dela, as alunas e 2 filhas. Uma filha de 6 e uma filha de 2. Então, meninas, é possível? Sim, é possível. Lógico que entra o quesito organização, que vocês têm vários posts meus, você tem vários vídeos meus de como se organizar, de como dar esse primeiro passo. Então, uma vez que vocês entendam que é possível, estabelecendo essas pequenas metas que a Ana Carla colocou, não é já, vou me exercitar, mês que vem, ano que vem, final do ano já vou fazer uma maratona. Não, gente, não é assim. Vocês adoram criar
essas metas surreais. Vocês É como eu amam estava fazer falando, isso. né? A gente entra na academia, quer fazer todas as aulas, fica 3, 4, 5 horas na academia, passa 2 dias, aí não volta mais. Exatamente. Pequenas Porque metas. bota uma carga surreal, uma rotina surreal, e a pessoa realmente não vai levar adiante. Não vai levar adiante. Então, Ana, então você acha sim, que eu sei, que é possível adotar uma vida onde a pessoa possa se exercitar regularmente, não é? Com certeza. Então, eu quero que você indique aqui Uhum. para as minhas TDAHzinhas, espero futuras suas TDAHzinhas também, que muitas vezes se desmotivam ou acreditam que não conseguem se exercitar. Então, gente, assim, a frase que eu falo para mim sempre: pequenas metas, vamos chegar a grandes resultados. Então, por exemplo, para motivação, né? Vamos começar 2 vezes na semana, né? 30 Isso, minutinhos, sabe? Nós estamos num momento até bem propício para isso, né? isso. Então, o Instagram, a internet, está bem rico com profissionais de educação física, de qualidade, colocando diariamente atividade física para vocês pelo Instagram, né? Então, já se sabe que é possível, dentro de casa, mexer o corpo. E não é assim, vou levantar peso, vou fazer agachamentos, vou fazer corridas, Bem, não. É tudo gradativo. O que eu indico para as minhas alunas que estão totalmente paradas e que de repente querem começar a fazer, eu quero fazer todo dia aula. Não, todo dia não. Eu até me oponho, eu falo, não vou dar. Vou começar com 2 vezes na semana, né? De 30 a 40 minutos. Quem é meu aluno sabe. Porque é melhor que sejam feitas 2 vezes bem feitas do que nenhuma. E aí com isso vai exatamente. crescendo, né? Porque depois da atividade física vem o bem-estar de ter conseguido, de ter cumprido a meta, né? O bem-estar físico e químico, entendeu? Então, com isso, vai se aumentando de acordo com a necessidade e com a disponibilidade da pessoa. Entendeu? Mas pequenas Exatamente. metas. Tá em casa, um sentar e levantar da cadeira com como se fosse um agachamento, já é o suficiente. Entendeu? Você pegar, por exemplo, como é que eu estou dando aula agora para os meus alunos da minha academia? Quilo de feijão, 1 quilinho de cada lado, né? Você faz um trabalho de Garrafa de água. peitoral, garrafa de água, entendeu? A cadeira, a toalha. Então, a gente tem muitos recursos para que a gente possa se movimentar. E são pequenos movimentos. Uma mudança de hábito já vai fazer grande diferença. Porque é aquela coisa, você saber que você venceu, que você saiu dessa barreira, da inércia, já é tudo para quem não estava fazendo nada e quem tem dificuldade, né? Que já tem o que. Exatamente. Ana, a gente tem que puxar também, como a gente estava falando ainda há pouco, né? Eu até o Daniel, o Daniel postou aqui, escreveu que academia é sinônimo de monotonia. É. Lembre, né, que muitas pessoas que têm TDAH, elas têm um grande desafio, principalmente quando ela tem uma apresentação onde tem a hiperatividade, onde tem a impulsividade, porque um cérebro com TDAH se desmotiva muito facilmente. Ele Sim. se cansa muito das coisas. Eu vejo isso pela Tamara, minha filha. Ela começa um exercício, acha chato a academia também, ela acha super monótono, ela se entedia, aí realmente já deixa de ir. Ela gosta de coisas que realmente sejam desafiadoras para ela. Uhum. E tanto que agora ela está fazendo pole dance, que é uma coisa mega difícil, que eu acho assim, se vocês virem. Mas a Tamara se achou no pole dance, por quê? Para ela é um grande desafio. E ela seria assim, uma ginástica, faria ginástica olímpica, tudo que fosse muito difícil, com certeza ela estaria inserida aí. Lógico que a gente, na realidade que nós estamos vivendo, esse isolamento social, a gente não tem como ir às academias. Daniel, a É. gente não tem como sair para pedalar, a gente não tem como caminhar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro nós estamos realmente proibidas de ir para a rua, e a gente tem que buscar realmente alguma coisa para fazer em casa durante esse período. Por quê? É realmente já você se preparar em criar uma mentalidade saudável, não é, Ana?
E Entender que o é exercício pegar físico... os recursos que a gente tem dentro de casa, que estão disponíveis para a gente, e a gente realmente acessá-los. Não tem outra maneira, já que a gente não tem como ir para a rua. E como é que você está fazendo, Ana? Você deixou de correr? Deixei. Você sabe que eu Você deixou de gosto correr? muito de um desafio, né? Eu tenho uma equipe de corrida, então eu preciso disso, né? Sigo meu treinador, então ele sabe, eu sou meio Caxias com a minha planilha, então gosto desse desafio, é um bem-estar para mim, saber que eu posso mais. Sai da monotonia, sai da minha área de trabalho, que é como se fosse o meu momento, né? Mas, assim, em casa, o que eu tenho feito, né? Eu tenho feito os exercícios, como eu descrevi para vocês, os agachamentos, usar a cadeira, usar uma toalha. Para quem mora em casa e tem degrau, subir e descer degrau. Não vá para a Exatamente. escada do prédio, porque a gente tem que ficar em casa nesse momento, né? Vamos lá, subir e descer de um banco, desde que ele seja bem seguro, desde que você tenha condicionamento para isso. Vamos lá. Tem o seu filho em casa, você pode até, né? Às vezes eu pego a minha filha, mas isso porque eu tenho força, sou condicionada. Eu pego as minhas filhas, coloco aqui nas costas e faço o meu exercício. O Então, agachamento. exatamente, lembrando que agora não é um momento da gente pensar, vou ganhar massa muscular, vou ficar com o corpo assim. Não, é o momento da gente pensar na nossa saúde, principalmente na nossa saúde mental, né? E na nossa saúde física, porque o movimento está acontecendo e o corpo, o organismo, ele está recebendo essa informação de qualidade de vida, de saúde, entendeu? E depois, quando tudo isso passar, aí sim, você já está no ritmo, você já está engajado numa rotina, num movimento de atividade física, e aí é dar continuidade, um dia de cada vez, entendeu? Ela perguntou como é que eu faço para ter disciplina em casa. O Daniel perguntou. É a mesma disciplina que eu tenho na rua. Exatamente. Inclusive, eu não mudei os meus horários. Eu continuo acordando no mesmo horário que eu acordo para ir para trabalhar. Quando eu posso, eu faço atividade física de manhã. Hoje eu estava fazendo atividade física, eram 5h15 da manhã, porque eu tinha coisas para fazer durante o dia. Então, eu mantenho os mesmos horários, porque isso faz parte da minha vida. Se não deu para fazer de manhã, eu dou um jeito de fazer à tarde. Não é o meu preferido, o meu horário preferido, mas eu sei que, para mim, a minha sanidade mental, a minha saúde mental vai ser melhor. Então, eu tenho que fazer. Entendeu? Exatamente. É entender, gente, uma mente com TDAH, ela tem sérios desafios a vencer. Mas uma vez que você já tenha o diagnóstico, uma vez que você já entenda o que é o TDAH, e o seu TDAH, como eu sempre falo, quais são os seus sintomas, como esses sintomas impactam a sua vida no seu dia a dia, e o que esses sintomas te trazem como resultado. Então, se você já tem, se você tem uma apresentação, digamos, predominantemente desatenta, é bem provável que você acorde um pouco letárgica, um pouco lenta. Você usando o medicamento, os sintomas vão diminuir consideravelmente, isso vai ajudar muito. E você se perceber. Uma vez que você esteja sob o medicamento, não é que eu esteja fazendo apologia ao medicamento, porque isso, eu sempre falo, é uma decisão pessoal, mas os especialistas dizem que realmente é o tratamento mais eficaz para o TDAH. Ele melhora muito a qualidade de vida de uma pessoa que tem um transtorno e, consequentemente, vai te ajudar nessas questões de você implementar novos hábitos. Porque ele faz com que você entre em ação. Uma vez que você tome o medicamento, é como se você realmente girasse uma chave e estivesse pronta para agir. Então, ele vai facilitar esses hábitos que você deseja implementar na sua vida. E como a Ana Carla falou, a disciplina, o fato de nós estarmos isolados dentro de casa, tenham uma rotina. Não deixem a rotina. Isso faz parte da nossa sanidade mental. Isso aí a nossa sanidade mental. E criar essa rotina, não é, Ana? Você não sente que como você se blindasse a tudo isso que está nos acontecendo? Com certeza, eu tenho levado até com mais facilidade. Porque é como se eu estou mantendo os meus horários, estou mantendo a minha física. Óbvio, alguns movimentos mudaram, porque eu tenho que dar conta
mais da casa como antes, mas eu estou tentando Sim. equilibrar tudo de forma que eu não me perca. Eu não posso me perder. Entendeu? Eu não Exatamente. posso deixar que um comportamento antigo venha e passe por cima disso, porque eu não quero mais sentir aquela sensação de fracasso, de derrota. Então, Exatamente. é um mecanismo assim, eu vou fazer, eu posso, vai ser rápido e vai fazer bem para mim. Porque eu só tenho a E na, ganhar com isso. e na realidade, né, Ana, nós estamos falando de escolhas. Sim, Nós temos as escolhas. Todos nós podemos escolher. Ou eu vou ficar sentada no sofá assistindo 8 horas de Netflix, ou eu vou tirar 15 minutos para me mexer. exatamente. Que vai Pra- fazer toda a diferença. É escolha. Quando eu falo para vocês que tudo, vocês têm realmente o poder nas mãos de dar a guinada na vida, de realmente escolher o que, que eu quero para mim. Se eu permanecer fazendo isso aqui, eu já sei qual é o resultado. Então, mas se eu mudar, fazer isso aqui, eu também sei quais os resultados melhores que eu vou conseguir. Mas isso é escolha. É o querer realmente estar aberto às mudanças, estar aberto a tentar. Principalmente isso, né? Porque é não deixar de tentar. É acreditar que realmente, uma vez que você faça, você vai ser capaz realmente de seguir aquilo que você se propôs. Uma vez que a gente consiga vencer, a segunda vez fica menos difícil. E assim vai. É só tentar a primeira, a segunda. Sim. E aí vai. E assim, como a gente muda o paladar, né? As nossas papilas gustativas elas vão mudando, o nosso pensamento muda e o nosso sentimento muda. É como se eu, Ana Carla, não conseguiria mais ser como antes. Porque eu já estou acostumada com essa mudança de hábito que eu tenho hoje. Não Sim. encaixa, né, o padrão mais. O padrão não encaixa. Então, é exatamente isso. A Luísa, ela perguntou assim, eu criei uma rotina, mas eu não consigo seguir. Ana, no início foi fácil? Nem um pouco. É como eu falei aqui, eu traçava um dia cheio de coisas. Tinha dias que eu Irreais. conseguia fazer duas, não podia fazer nenhuma. Quando eu consegui um dia tudo, foi uma glória. Mas até hoje eu sou assim. Tem na minha geladeira, por exemplo, metas da quarentena. Tem lá. E metas pós-quarentena quando eu puder sair de casa. Tem tudo ali, porque eu tenho que ter um plano, você sabe, né? Tem que ter um plano para seguir. Isso me faz até me sentir um pouco mais segura, entendeu? Assim, Exatamente. não conseguiu, não desiste. Recomeça, volta e tenta novamente. O desistir, Ana, eu até coloco assim, é você extrair disso que não deu certo, não é focar no erro, não Sim, é focar no problema, é focar numa solução. Então é como se você saísse, se estivesse aqui, você sai, você está se olhando, tá bom. Eu elaborei tal rotina, tais tarefas e não consegui fazer nada. Eu não consigo fazer. Então, se você não está conseguindo fazer, existem várias opções. Ou você está colocando coisas demais, sim, que são metas irrealistas, inalcançáveis, que você não vai conseguir executar, verdade. ou você não está exercitando o tempo suficiente para isso se tornar um hábito. Porque isso é fato. Eu sempre digo isso para vocês, meninas, mudar um hábito é difícil, mas não vai ser em uma semana, em Não, 2 semanas que vocês vão conseguir. Você não concorda com isso, Ana? totalmente, totalmente. Eu demorei Tem que muito tempo perseverar, tem que para ter perseverar. minha rotina que eu tenho hoje. Muito tempo. Eu lembro que quando a minha primeira faculdade, que eu fiz comunicação, que eu não sabia o que eu estava fazendo ali, eu estava patinando, eu não sabia o que, que é. Era uma dificuldade muito grande, né? Não tinha motivação. Mas aí, quando eu fui para educação física, né, eu decidi insistir nisso, e aí era um dia de cada vez. Eu fui indo. Mas ainda demorou, viu? Não foi fácil. Mas foi. Não é Né? fácil. Não é Não fácil, é... mas é possível. Exatamente, é Mas é possível. possível. É difícil, mas é possível. Totalmente Mas possível. é exatamente isso que você falou, Ana. É preferível você criar metas pequenas e alcançáveis do que você criar metas que são surreais. Você acaba realmente se atendo àquilo, não, eu tenho que fazer aquilo, e você não consegue. Aí vem
a frustração, fracasso, vem aquele fracasso. sentimento de eu sou incapaz, sou uma fracassada mesmo, aí você abandona. E Aí assim, você. você falou da sensação de fracasso, é uma coisa que eu falo muito comigo, né? Porque eu não quero sentir. Eu, em algum momento, que eu não lembro aqui, eu peguei essa sensação e transformei a meu favor. Eu não quero mais sentir isso. Não é me É a fazer de escolha. coitadinha. Eu não quero mais sentir isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer diferente. Eu tenho que fazer Sim, diferente que vai me levar a novos caminhos. Se eu fizer igual, eu vou ter os mesmos resultados. Eu tenho que fazer diferente para tentar um resultado diferente. Não adianta a gente fazer a mesma coisa esperando, né, resultados diferentes. Tem que mudar. não vai E uma ter. pequena mudança já vai dar um resultado bem significativo. Entendeu? Eu tenho certeza disso, eu posso afirmar com certeza. Ana, falando em vida saudável, né, a gente não tem como fugir também de. Eu quero trazer à tona para vocês, porque a gente não tem realmente como escapar dessa situação atual da pandemia, do coronavírus, que nós temos que lembrar que esse isolamento social ele pode perdurar por mais de 15 dias. É Então, a verdade. gente tem que ter isso em mente e nos preparar. Esse nos preparar, eu vejo muito mais como nós nos blindarmos a essa situação, que para muitas pessoas é extremamente angustiante, é estressante, o gatilho da ansiedade dispara, e uma vez que o gatilho da ansiedade dispara, você vai querer compensar em alguma coisa, e o que nós temos a nosso favor, geralmente, para compensar é comida, porque Uhum. a comida ela está associada a um prazer que é fugaz, mas ele acaba aplacando a nossa ansiedade. Qual é a tua sugestão para isso? Porque eu Bem, sei que isso também bate em você. Em isso todos bate. nós, na realidade. Não é só em quem tem TDAH ou não. Em Não, todos nós. não. Até né, porque eu acho que eu tenho, né? Assim, vários sintomas. Mas, assim, o que eu procuro fazer, né? Manter a minha mente ocupada com coisas produtivas. Para mim e para minha família, que estamos confinados, né? Exatamente. Então, por exemplo, mantendo os meus horários, não posso sair dos meus horários, né? E fiz a minha atividade física. Então, agora o que eu posso fazer para não emburacar? Vou arrumar alguma coisa, organizar o que está faltando. E tem coisa. Basta a gente procurar que tem. E com isso eu vou. É engraçado que quando eu estou organizando, eu vou pensando no que eu vou fazer quando tudo isso acabar. É como se fosse um planejamento do que eu quero, né, daqui para frente. Porque, na verdade, a gente tem que aproveitar esse momento para se reinventar, né? Eu acho que é uma grande Sim. oportunidade que o ser humano está tendo de reinvenção, de mudança de valores. Então, bem, o que eu posso fazer? Vou arrumar um quarto, vou arrumar uma gaveta, vou brincar com as minhas filhas, estar mais próximas a ela, mais próxima a ela. Então, produtiva, manter a minha mente produtiva. E isso me ajuda a não cair na ansiedade, a não disparar na comida, no doce, porque a primeira coisa que vem é o açúcar, O né? açúcar. Então, assim, tentar manter a minha mente produtiva para mim e para minha família e para quem está perto de mim. Entendeu? Mesmo a minha mãe na casa dela, entendeu? Então, é isso, é manter a mente funcionando a favor de mim, não contra, né? É E isso. lembrando, gente, por que eu trouxe a Ana Carla aqui? Porque, falando de uma mente com TDAH, o exercício físico, sim, é um dos tripés fundamentais para que vocês possam viver bem. Uma vez que realmente uma pessoa com TDAH incorpore o hábito de se exercitar, e não importa o tipo de exercício, realmente não importa. Pode ser boxe, pole dance, balé, você dançar em frente à televisão, não importa. O importante é que uma vez que você se exercite, você está liberando aquilo que vocês mais precisam no cérebro de vocês, que é a dopamina. Então, isso realmente é fundamental. É fundamental se esforçar nesse sentido de incorporar esse hábito, porque é um bem fundamental. O exercício, isso já é comprovado, os benefícios que traz em termos dos hormônios que são liberados, os caminhos neurais, quando você realmente começa a trabalhar de uma maneira consistente,
você está construindo novos caminhos neurais. E você vai realmente ser muito beneficiado com isso. E procurar Eu uma não vou dizer atividade física que você sinta prazer, né, Cíntia? que tem, com Você certeza. tem que Com sentir certeza. prazer. Você Agora, tem que realmente, a sentir gente está num prazer. período, uma exceção, né? Então a gente vai ter que se movimentar da maneira que dá, e dá para fazer muita coisa, mesmo em casa. Mas passando isso, procure uma atividade física que lhe dê prazer. É caminhar, é fazer natação, como ela colocou, é fazer uma yoga, um alongamento, um pilates, corrida. Tem que Dança. ter prazer. Tem que ter prazer, porque não adianta procurar uma atividade. Ah, vou fazer musculação porque a musculação é que vai. Pode ser. É muito bom. Mas o que adianta se você não tem prazer? Né? Você vai cuidar do externo, mas lá dentro você continua com aquela briga. Então, procurar uma Exatamente. atividade física que você sinta prazer. E aí o resto vem. Com a qual você tem afinidade, Você né? tem Que você vá afinidade, realmente com e faça certeza. de uma maneira leve, que você saia leve dessa atividade. Exatamente, Eu acho que exatamente. isso Que você é o mais deixe importante. lá, descarregue mesmo, entendeu? Eu tenho alunas que me passam mensagem, eu preciso fazer atividade física. Eu ainda não fiz. Eu falo, o que você está esperando? Vai logo fazer, entendeu? Eu preciso fazer para raciocinar. E é verdade, as pessoas precisam para pegar no tranco, né? Para botar para fora, e, enfim, para ficar bem. Exatamente. Ana, como é que você prepara as suas refeições? Porque aí entra a questão da organização. A gente ouve muito isso. Ah, mas eu não consigo comer saudável porque eu não preparo. Aí eu sempre falo. O obstáculo maior na organização, não existe mágica em organização. Seja por uma pessoa com TDAH, lógico que é uma função executiva crucial na vida de vocês e que vocês realmente têm dificuldades. Mas não existe mágica. Vocês precisam entender que ser organizado é a construção de um padrão de comportamento, de um hábito. E você precisa despender um tempo para isso. Então, da mesma maneira que a Ana fala, eu direciono os meus horários na parte da manhã para exercitar, porque ela já desenvolveu a rotina que funciona para ela, de acordo com a maneira dela, da maneira de ser dela. Ela funciona desse jeito. Tudo isso vai servir para vocês? Tem que ser igual à rotina da Ana? Não, não. O importante é que vocês descubram como vocês querem e podem funcionar. Não adianta Ana falar, você vai agora acordar às 5 horas da manhã para correr comigo? Você vai? Não. Se você tem dificuldade em acordar cedo, óbvio que isso não vai funcionar para você. Não é uma meta realista, não é uma meta alcançável e você vai abandonar com certeza. Então, é essa autopercepção, é o autoconhecimento. Como eu funciono? Como eu posso começar a me exercitar? Quais são as metas pequenas que eu posso criar dentro do meu universo, da minha maneira de ser? Vai ser dançando, pega um vídeo no YouTube, ou pega a Ana Carla nos vídeos que agora ela está postando no Instagram dela. Acompanha a Ana Carla, hein, gente? Vocês vão ver vídeos maravilhosos dela. Gente, é o autoconhecimento. Como vocês estão com tempo de sobra nesse isolamento social, para fazer um diário de vocês. Coloquem isso no papel. Como eu funciono? Qual é a meta pequena que seja que vocês podem fazer para começar a se exercitar? É simples assim. Não queiram criar um mundo muito grande, porque vocês não vão sustentar esse pensamento muito grande. Não é, Ana? Com certeza, porque as pessoas falam muito assim, ah, comida saudável, dá trabalho, é muito chato. Realmente, não é uma coisa assim que não é a mesma coisa que você desembalar, né? Você abrir uma lata. Mas como Sim. tem funcionado para mim? Eu procuro às segundas-feiras sempre começar com a minha atividade física. Isso para mim, eu dou um jeito. Se eu tiver que dar aula às 7 da manhã, às 6, eu dou um jeito de fazer alguma coisa antes. Mas no domingo, eu já tenho alguma coisa para o almoço da segunda-feira. Porque eu preciso repor as coisas na minha casa na segunda e na quinta. Então, eu pego segunda-feira, preparo, trago para casa e eu não vejo mais assim, ai, que saco, eu tenho que lavar isso aqui, esse brócolis, esse alface. Não.
Isso aqui vai nutrir o meu corpo, vai me fazer bem. Quer dizer, é um movimento contrário. Não é, ai, que droga, que O coisa chata, tem que pensamento. botar. Né? Você vai mudando o pensamento. E aquilo ali vai ficando mais leve. E para não ficar tão pesado, segundas e quintas. E como eu falei lá no início, né? Sempre bem, o que eu quero comer amanhã? Então, já no dia anterior, eu já deixo organizado. E não são comidas, assim, dificílimas, entendeu? O Não. saudável está no básico. Comida boa, comida saudável, é aquela comida de verdade, já dizem os nutricionistas, né? O arroz com feijão, é Arroz, batata doce. feijão. Pois é, então são coisas fáceis de fazer, simples, nutritivas e que realmente dá mais trabalho que você pegar um hambúrguer e colocar direto na frigideira ou abrir um pacote de biscoito, com certeza. Mas a partir do momento que eu comecei a encarar que aquilo, não, isso aqui vai fazer bem para o meu corpo, vai me dar energia, vai me dar saúde, né? Aí a coisa muda de figura. Aí você começa a ter mais paciência e boa vontade com aquilo ali que vai Sim. vai colocar para o teu corpo. E lembrando isso, né, Ana? É necessário despender um tempo Tempo, para organizar a sua foi alimentação. como Você eu não falei. tem como fugir disso. Exatamente. Não é mágica. Isso não Eu vai funciona para brotar mim 2 vezes dentro na da semana. panela. Segundas e Você tem. quintas. E aí eu separo aqueles dias para deixar tudo engatilhado. Então, segunda até quinta. Aí, quinta-feira eu reponho. Lembrando que quinta-feira até a hora do almoço, eu reponho aquilo para durar até a segunda-feira, né? Então, é muito bem organizado. E tem funcionado. Às vezes foge um pouco, mas aí dá Sim, sim. para organizar. Mas tem E, funcionado para mim. e é o que eu digo assim: o nosso dia, ele começa sempre na noite anterior. Sim. Então, uma vez que você incorpore também esse hábito de se preparar de véspera, né? Você ter o hábito. Lógico que a gente vai falar de outras coisas, como eu falei aqui. Eu não vou poder falar tudo sobre como você criar uma rotina, uma organização para você, para as meninas aí, mas uma vez que você se muna de uma agenda, de um caderno onde você possa anotar, criar as suas listas, porque você tem que ter uma base para tirar do seu Um cérebro. roteiro, né? Lembrando que nós estamos falando de mentes com TDAH. Vocês deixarem na cabeça de vocês, vocês vão esquecer. Então, vocês precisam ter algo no qual vocês possam colocar, tirar da cabeça e botar. Seja no celular, quem for digital, seja quem for tradicional e goste de papel, goste de fazer as anotações. Tá, eu quero fazer um prato com carne moída, mas que tenha batata doce, que não sei o quê. Lógico, você vai buscar uma receita. O que tem nessa receita? Você vai se organizar. Na véspera, já anote tudo isso. Tudo que você precisa sair para comprar, para você poder fazer a receita que você deseja. Não é chegar no dia, vou fazer o prato tal, pegar a receita, e quando você olha, não tem nada. Aí você sai para comprar e volta. Aí sai, esquece outra coisa e volta. Então, quando a gente fala, meninas, minhas CDHzinhas, de planejamento, de organização, é preciso criar essa estrutura, é preciso criar um ponto onde vocês apoiem tudo aquilo que vocês desejam, para vocês se organizarem, para tirar da cabeça, porque a memória vai falhar e vocês vão esquecer. Então, tudo isso está inserido na organização e no planejamento. Mas o que eu quero que vocês vejam que é possível. Isso é o mais importante. Tudo isso que a Ana está colocando, a rotina que ela tem, que é uma rotina puxada, mas é a rotina dela, é a rotina que se adapta à personalidade dela, ao grau de atividade que ela sabe, que ela consegue fazer. Para ela não é uma coisa surreal, para ela está adequado. Mas vai estar adequado a vocês? Talvez não. Então eu quero que vocês parem para pensar o que é adequado para mim. Até onde eu posso ir? O que eu consigo fazer? Como eu posso fazer? Tudo isso vai de acordo com cada uma de vocês. A Ana está dando o exemplo da vida dela, da rotina dela, como uma mulher que é personal trainer, é dona de uma academia, Fox Training. Não deixem de ver o perfil da Ana aqui no Instagram. Casada, com 2 filhas pequenas. Então, vocês podem. Acreditem, comecem mudando o padrão mental de vocês. Vocês podem. É necessário organização? Sim. É necessário planejamento? Sim. É necessário rotina? Sim. Mas uma rotina que seja amigável ao cérebro de TDAH,
que vocês, minhas TDAHzinhas, têm. E, Ana, a gente ainda tem mais alguns minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa sobre rotina ou sobre esse momento que todas nós estamos passando aqui relacionado à atividade física? O que mais você gostaria de falar? É o que eu tenho falado sempre, né, Cíntia, conversado com você, e é um momento rico para a gente recomeçar, entendeu? Eu mesma estou me reinventando, quem me conhece sabe, né? Então é um momento rico, basta a gente fazer a primeira vez é a mais difícil, mas a segunda vai ficando mais leve, a terceira e por aí vai. Não desistam, não desistam de tentar. Não deu certo, né? Não desistam de não deu certo. Recomeça. E entendam que a atividade física e a boa alimentação não é só a estética é uma consequência. Tem que ter uma mudança interna, né? E isso realmente requer sacrifício. Você abre mão de muita coisa, né? Que você, às vezes, acha que é até importante quando passa. Não, isso nem era tão importante assim. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falo para as minhas alunas, é que às vezes a gente perde tanto tempo em rede social, lendo alguma coisa que não acrescenta nada pra gente, vendo a vida passar, e 30 minutos, 15, 40 minutos de atividade física feita, bem orientada, é o suficiente para grandes resultados, para um bem-estar enorme. Né? As pessoas que me conhecem já sabem como eu trabalho. Eu não sou a favor daquela coisa maçante. Quem quer uma aula puxada vai ter, depende muito do condicionamento, mas é melhor, faça melhor do que ficar parada. Encontre uma atividade física que lhe dê prazer. Não é a musculação? Então vamos para outra linha. Mas faça alguma coisa. Vai ser benéfico de qualquer forma. Com certeza. É pegar esse momento, né, Ana, e ressignificar. Ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra, que é muito usada em processos de coaching, tudo. É você ressignificar um momento que, a priori, você olha, meu Deus, que coisa horrorosa. Não. É a mesma coisa quando a gente fala de paz. A paz é uma conquista. Sim. Por mais que o mundo exterior, ou que as pessoas à nossa volta estejam caindo, a nossa paz é a nossa paz. É uma conquista. Então, isso é o mais importante. Nós, nesse momento atual, meninas e meninos, que a gente já está finalizando, eu quero que vocês mantenham a mente saudável. Por quê? Porque é a mente que governa tudo que a gente faz. Uma vez que a gente crie padrões mentais saudáveis, nós vamos gerar sentimentos e emoções saudáveis, e isso tem a ver com o nosso sistema imunológico, sim, porque nós estamos blindando o nosso corpo, porque os sentimentos negativos, a angústia, a depressão, a tristeza, o medo, o desespero, isso baixa o nosso sistema imunológico. Então, uma vez que vocês cultivarem bons pensamentos, serem otimistas, lembrando que tudo isso vai passar, porque tudo passa na vida. Você vai gerir sentimentos e emoções positivas e as suas ações serão condizentes com essas emoções. Então, minhas meninas queridas, minhas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, Ana, minha querida, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, estou vendo as minhas alunas aqui, algumas, obrigada. Obrigada pelas suas alunas que estão aqui, obrigada por todas vocês. Vamos manter essa mente saudável, ela que nos governa. Então não se esqueçam disso. O padrão de vocês, quem constrói, é vocês. Sim. Não é mais ninguém. Por mais que exista mídia, todos nós podemos fazer o melhor. Então vamos fazer isso, ok? Espero que vocês tenham gostado da presença da Ana Carla Grossi, da Focus Training. Não deixe de segui-la no Instagram para vocês verem os exercícios básicos dela, que vocês vão adorar. Todo dia tem atividade física. Tem motivo para ninguém ficar parado. Qualquer dúvida pode me chamar, respondo com o maior prazer. Isso. E amanhã vai ter a live especial, hein? Não se esqueçam, mas será às 18 horas, ok? Ana, muito obrigada pela tua presença. Uma boa noite. Gente. Boa noite, pessoal. Beijos, queridos e queridas TDAHzinhas. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.